Imagine uma madrugada silenciosa, daquelas em que até os cachorros de rua dormem profundamente. O relógio marca 2h47 da manhã e as câmeras de segurança de um pequeno bairro começam a registrar algo completamente fora dos padrões. Primeiro, aparece um vulto enorme no final da rua, menos grande demais para ser um cachorro, estranho demais para ser um cavalo. Os sensores de movimento ativam automaticamente a gravação. A lente tenta ajustar o foco, mas a criatura é tão grande que ultrapassa o limite do enquadramento. Aos poucos, a forma começa a ficar mais nítida. Um lobo colossal, com quase 3 metros de altura, ombros largos pelo espesso, cinza escuro, olhos brilhando com reflexo âmbar. Ele caminha devagar, mas com firmeza, como se estivesse analisando cada detalhe do ambiente. A câmera registra seu primeiro passo iluminado pelo poste da esquina. E então, aparece o texto piscando no canto superior da tela. Câmeras de segurança, menos detecção de movimento. As pessoas que assistirem esse vídeo vão sentir exatamente aquilo que faz viralizar mistério, tensão, curiosidade, medo e dúvida. Tudo misturado em um único registro. O lobo colossal continua caminhando pela rua, farejando o ar, como se estivesse seguindo um cheiro específico. Cada movimento seu faz o vento balançar as folhagens das árvores. As orelhas sobem abruptamente quando ele escuta algo ao longe. Talvez um portão rangendo, talvez um carro passando só algumas quadras dali. O mais impressionante é o realismo. O pelo brilha com a luz fraca. Cada passo deixa marcas profundas no asfalto molhado da madrugada. A câmera registra uma das patas se aproximando, e ela é gigantesca, menos maior do que um prato de jantar. Agora, a criatura para. Fica imóvel. Observa uma casa com luz apagada. A câmera faz aquele zoom automático horrível, típico de câmeras antigas, o que deixa a cena ainda mais assustadora. E se essa criatura estivesse procurando algo? Ou alguém? Essa é a matriz do vídeo. E se um lobo colossal aparecesse na sua rua? Como seria? O que faria? Como as pessoas reagiriam? É aí que começa a estrutura do vídeo. E esse é o DNA do seu conteúdo. Câmeras flagram. E se uma criatura colossal? Realismo máximo. Formato cinematográfico. Despertar curiosidade profunda. O vídeo continua e o lobo colossal agora se aproxima de uma lixeira metálica. Com a ponta do focinho, empurra o objeto como se fosse de papel. O som ecoa pelo beco. A câmera é tão fraca que estoura a luz, aumentando drasticamente a sensação de que aquilo não deveria estar acontecendo. Um gato aparece no muro. Congela. Observa. O lobo percebe. Por um momento, a rua inteira para. O gato arqueia o corpo. Solta aquele miado de alerta que só gatos fazem quando estão com medo real. Mas, surpreendentemente, o lobo colossal não demonstra agressividade. Ele apenas olha, como se reconhecesse o pequeno animal, como se lembrasse de algo distante. Então ele vira a cabeça, encara diretamente a câmera menos. E esse é o momento que vai fazer o espectador ficar grudado no vídeo. Aqueles olhos brilhando na direção da lente. Aquela expressão indefinida entre animal, selvagem e criatura inteligente. Aquela presença gigantesca, silenciosa, inesperada. É o instante perfeito para sua narrativa continuar crescendo. O vento aumenta. O lobo ergue a cabeça, como se farejasse o ar frio da madrugada. E então começa a andar novamente, dessa vez para o centro da rua, como se estivesse decidido a seguir um caminho específico. As patas esmagam pequenas poças de água que espirram contra o asfalto. O reflexo dele distorcido nas poças faz o corpo parecer ainda maior do que já é. Essa cena vai ser um dos momentos de maior retenção do vídeo. Agora ele para, novamente ao lado de um poste. O farol ilumina sua silhueta colossal e pela primeira vez dá para ver detalhes incríveis. Cicatrizes, longas marcas, não? Pelo como se ele tivesse sobrevivido a algo. A madrugada segue silenciosa, mas algo muda no ar. As câmeras começam a alternar automaticamente entre ângulos diferentes, enquanto o lobo colossal
avança pelo bairro. A rua estreita, iluminada por postes antigos, cria sombras longas atrás da criatura, fazendo-a parecer ainda mais imensa. O sistema de vigilância detecta a presença dele com ainda mais intensidade. Atenção! Objeto desconhecido, identificado, aparece em vermelho, no canto inferior da tela. O lobo colossal para, inclinando a cabeça como se estivesse escutando sons que nenhuma pessoa normal conseguiria ouvir. Seu focinho se move devagar, analisando cada molécula de ar. Uma folha seca cai de uma árvore e desliza pelo chão. Ele segue com os olhos, curioso, como se algo naquele pequeno movimento fosse extremamente importante. Um carro passa ao longe, em outra rua, e o reflexo das luzes distantes faz o pelo do animal brilhar de maneira surreal. A câmera tenta estabilizar, mas o sensor vibra, criando aquele efeito tremido que aumenta ainda mais o realismo assustador da cena. O lobo continua caminhando, dessa vez mais rápido. Algo o atrai. Algo o chama. E é nesse momento que uma nova câmera, localizada na entrada de uma garagem, registra a aproximação monstruosa da criatura. A imagem está inclinada, com ruído visual pesado, típico de câmeras mal configuradas mas isso só deixa tudo mais cinematográfico. Agora, o foco revela detalhes inacreditáveis. Dentes longos, brancos, afiados, músculos firmes sob a pele espessa, garras enormes que arranham discretamente o chão a cada passo, o vapor quente da respiração dele no ar frio da madrugada. E então, surge uma nova pergunta para o público. E se esse lobo não estivesse só passando, e sim, procurando algo que perdeu? Uma moto estacionada treme levemente quando ele passa, como se o peso da criatura fosse capaz de balançar o chão. O lobo para ao lado do veículo e olha para seu próprio reflexo no espelho retrovisor. Por alguns segundos, fica imóvel, encarando a si mesmo com uma profundidade assustadora. A câmera registra perfeitamente esse momento. É a primeira vez que o público percebe que o lobo tem consciência. Não parece um animal selvagem comum. Ele parece inteligente. O reflexo mostra seus olhos âmbar brilhando, mostra cicatrizes profundas, mostra marcas de garras que não parecem ter sido feitas por animais comuns. Ele vira levemente a cabeça para o lado, como se estivesse tentando entender o que é aquela imagem refletida. E então, repentinamente, ele ergue uma das patas e encosta suavemente no espelho, que treme com o impacto. O clique da câmera, ao ajustar o foco, ecoa na gravação. Ele ouve, e pela primeira vez, demonstra a reação direta à presença da tecnologia. Ele olha para a câmera, diretamente, olhos nos olhos do espectador. Esse é o momento que prende a retenção do público como cola. Uma nova luz acende ao longe. Talvez uma varanda, talvez alguém indo beber água. A reação do lobo é instantânea. Orelhas soban, pupilas dilatam. Ele vira todo o corpo na direção da luz, como se estivesse prestes a correr até lá. Mas, surpreendentemente, ele não corre. Ele apenas observa, como se estivesse calculando, analisando, esperando. Então vem o segundo grande momento do vídeo. A aparição misteriosa de um som distante. A câmera registra um uivo longínquo. Mas não é um uivo comum. É grave, profundo, ecoa pelas ruas e ricocheteia nas paredes das casas. O lobo colossal congela. O uivo se repete. Dessa vez mais forte, mais próximo. A rua muda completamente. O clima se torna tenso. A criatura respira fundo, enche o peito, e então responde com um uivo extremamente poderoso, que vibra as telhas das casas e distorce o áudio da câmera. O público vai sentir esse momento como um soco sonoro. E agora surge a grande dúvida: se esse lobo colossal existe, quantos mais existem? A câmera alterna para um novo ângulo, dessa vez em uma viela estreita, entre duas casas. A rua está completamente vazia, exceto por marcas enormes no chão, pegadas frescas, profundas. E então, ao fundo, a silhueta do lobo surge lentamente, caminhando em direção à câmera. O sensor tenta ajustar a luz, mas falha. A imagem fica amarelada,
queimada, distorcida, o que deixa tudo ainda mais assustador. Ele passa tão perto da lente que é possível ver detalhes microscópicos do pelo. E é nesse momento que algo inesperado acontece. Um pequeno cachorro, escondido atrás de um portão, começa a latir nervoso. O lobo colossal, para imediatamente, vira a cabeça devagar. Olha diretamente para o portão. O cachorro late mais forte, tentando parecer maior do que é. Mas quando o lobo dá um único passo na direção dele, o latido vira um ganido baixo de medo. O público, nesse ponto, fica completamente preso na narrativa. Mas o lobo não avança. Ele simplesmente observa. Seu olhar é curioso, quase gentil, como se reconhecesse a fragilidade do pequeno animal. Então, finalmente, ele vira o corpo e continua sua caminhada, menos como se tivesse um destino certo. Algo que precisa encontrar antes que o dia amanheça. E é nesse momento, quando o lobo desaparece no canto da rua, que outra câmera ativa automaticamente seu sensor e começa a gravar. A madrugada avança e, ao mesmo tempo, o lobo colossal parece ficar cada vez mais inquieto. AC. Mera número 14 menos uma câmera antiga de muro, com interferência nos cantos menos ativa sozinha quando detecta movimento. É uma imagem inclinada, cheia de ruído, mas perfeita para criar a sensação de caso real. No centro da rua, o lobo aparece novamente. Mas dessa vez, ele não está apenas caminhando. Ele está farejando algo de forma intensa, quase frenética. Seus movimentos ficam mais rápidos. A cauda baixa, as orelhas apertadas para trás. Seu corpo inteiro parece em alerta máximo. A câmera amplia automaticamente o zoom e revela um detalhe que muda toda a narrativa. Marcas gigantes no asfalto, menos como se algo enorme tivesse sido arrastado ali recentemente. A criatura segue essas marcas, lentamente. Seu focinho toca o chão. Ele dá pequenos passos, cautelosos. Há um silêncio absoluto na gravação, exceto pelo som leve de sua respiração, amplificada pelo microfone ruim da câmera. De repente, o lobo para e olha para uma casa específica. A câmera da fachada dessa casa muda para o modo noturno e a imagem fica verdez-branco-icada, assustadoramente nítida. O portão está entreaberto, como se alguém tivesse saído com pressa. E mais, um objeto está no chão, exatamente no caminho do lobo. A câmera dá zoom automático. É algo que arrepia qualquer um que está assistindo. Um gigantesco tufo de pelo cinzento, semelhante ao do lobo, mas mais claro, como se fosse de outro animal. Um animal do tamanho dele. O lobo se aproxima devagar, pisa no objeto e o levanta com a pata. Ele fareja profundamente, e pela primeira vez no vídeo inteiro, a câmera capta um som que parece um rosnado baixo, preocupado, quase triste. É como se ele tivesse reconhecido aquele cheiro. E então, o momento que dispara a retenção. O lobo olha diretamente para a câmera. Não é coincidência. É como se ele estivesse pedindo algo, um pedido silencioso, quase humano. Esse instante cria uma conexão emocional absurdamente forte com o público. A câmera muda novamente, agora para uma rua transversal. E aí vem a grande revelação. Há mais marcas no chão, como arranhões gigantes nas paredes, muros quebrados e até pegadas enormes que não pertencem ao lobo colossal. As pegadas são redondas, profundas e parecem pertencer a algo ainda maior. Algo que caminhou por ali pouco tempo antes. O sistema de vigilância começa a alternar automaticamente entre câmeras conforme detecta sinais de movimento residual. É como se a cidade tivesse recebido a visita de duas criaturas gigantes e só uma delas ainda estivesse ali. O público fica com várias perguntas, e isso prende totalmente a atenção. E se o lobo colossal estiver rastreando outro animal tão grande quanto ele? E se essa outra criatura for agressiva? E se ele não estiver vagando, mas sim buscando proteger o bairro de algo muito pior? As teorias começam a surgir na cabeça do espectador sem nem perceber. O lobo segue aventureiro, indo para uma área onde as câmeras são ainda mais antigas.
As imagens ficam granuladas, com manchas roxas e verdes. A rua fica mais estreita, cheia de plantas, invadindo o asfalto. O clima parece um cenário perfeito para um encontro. De repente, a câmera vibra, como se algo gigantesco tivesse batido no chão. O microfone estoura por meio segundo, criando aquele pop característico de áudio real. O lobo percebe. Ergue a cabeça de forma brusca, rosna, e corre rapidamente para a origem do tremor. A câmera não consegue acompanhar a velocidade dele. A imagem fica borrada. Mas é isso que torna tudo ainda mais real. A próxima câmera ativa automaticamente. É uma câmera de um terreno baldio. Ela grava um momento absurdo. O lobo colossal, para diante de uma sombra colossal, projetada atrás de uma casa abandonada. A sombra é enorme, muito maior que a do próprio lobo. E ela se move lentamente, pesadamente, como se respirasse. Mas a câmera tá muito longe. Não dá pra ver o que é. Apenas a silhueta tremendo com cada movimento. O lobo dá 3 passos para frente. Olha fixamente para a sombra. E faz um som que nenhum espectador espera. Um uivo curto, mas suave, quase como um chamado. A sombra reage. Ela se inclina, e o som de algo arrastando pelo chão ecoa pela gravação. Esse é o maior momento de tensão do vídeo até agora. Mas antes que a câmera consiga focar, ela trava. A tela fica preta. Um chiado forte aparece. E então, a mensagem ECINA. Ele é perdido. Falha de segurança. A cena corta abruptamente para uma câmera diferente. Agora em uma rua mais distante. O lobo surge novamente. Mas dessa vez, ele está correndo, não caminhando, não explorando. Correndo a toda velocidade, como se algo gigante tivesse começado a segui-lo. E o público fica desesperado para ver o que está vindo atrás. O relógio marca 3h41 da madrugada, quando a cidade inteira mergulha em uma estranha sensação de silêncio. Nada se move, nem carros distantes, nem cães, nem mesmo o vento atravessando as árvores. É como se o bairro estivesse prendendo a respiração, aguardando algo inevitável. As câmeras de segurança começam a registrar interferência simultânea, menos listras, ruídos, chiados, telas piscando, todas ao mesmo tempo. É como se uma força eletromagnética estivesse passando pela vizinhança. E então, ele aparece novamente. O lobo colossal, maior e mais silencioso que nas gravações anteriores, entra no campo de visão de uma câmera instalada em frente a uma mercearia fechada. Sua presença é tão massiva que a câmera perde o foco repetidamente. O tamanho dele é absurdo. Menos mais alto que uma van, e com ombros tão largos quanto a porta de um galpão. Seus olhos brilham com uma luz âmbar irregular, como se estivessem reagindo à eletricidade do ambiente. Ele para no meio da rua. O focinho se levanta. Ele fareja algo, alguma coisa que não estava nos registros anteriores. A temperatura das câmeras térmicas da companhia de segurança sobe abruptamente. O sensor marca 43 graus Celsius. Algo impossível para um animal daquela distância. O técnico responsável, revisando tudo do outro lado da cidade, percebe que aquilo não é calor corporal. É energia. O lobo parece irradiar um pulso estranho, quase como jatos térmicos de um transformador prestes a explodir. A próxima imagem é uma das mais perturbadoras de todo o vídeo. A câmera de um portão automático grava o lobo apoiando uma das patas dianteiras, pesadíssima, no chão. O impacto racha o pavimento, levantando poeira. Esse é o primeiro registro real que demonstra a força daquele animal, ou criatura, menos além de qualquer escala conhecida. E então, a cidade acorda. Cães começam a latir em pânico. Alarmes disparam sozinhos. Um transformador no alto de um poste explode, iluminando toda a rua por um instante. A luz do clarão revela o impossível. Não é apenas um lobo. A silhueta dele parece instável, como se sua forma estivesse constantemente se ajustando. Uma sombra maior que o próprio corpo o envolve por alguns segundos. Uma sombra com bordas irregulares e movimento próprio. A gravação seguinte
É de uma câmera muito antiga. Uma daquelas com baixa resolução, instalada em uma casa simples, no alto do bairro. Ela registra o momento em que o lobo colossal olha diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo observado. E então, algo ainda mais estranho acontece. A câmera treme levemente, mesmo estando fixa na parede. Técnicos que analisaram o vídeo sugeriram que a trepidação foi causada por ondas de choque sonoras geradas por um ruído inaudível para humanos. Enequante. Isso a criatura avança, não com pressa, não com agressividade, mas com uma calma perturbadora, como se estivesse cumprindo um trajeto que percorreu dezenas de vezes antes. Ele chega ao topo da rua e passa ao lado de uma caminhonete estacionada. O veículo inteiro afunda alguns centímetros, como se estivesse reagindo à presença do animal, ou à pressão atmosférica alterada. A filmagem de cima de um prédio, feita por um morador aterrorizado, captura um momento em que o lobo colossal para em frente a uma árvore. Ele a observa. Lentamente aproxima o focinho do tronco, e a árvore, repentinamente, começa a balançar como se estivesse sendo sacudida por ventos invisíveis. Mas não há vento. O animal dá 2 passos para trás e ergue a cabeça para o céu. Nesse momento, o bairro inteiro sofre um apagão. A tela de todas as câmeras fica preta por 3 segundos. Quando volta, a criatura desapareceu. Mas não completamente. A última câmera que registra algo significativo é uma câmera de trânsito, distante quase 2 quilômetros de onde o lobo foi visto pela última vez. A imagem, granosa e cheia de ruído, mostra uma silhueta enorme se deslocando no topo de uma colina, menos rápido demais para um animal daquele tamanho, lento demais para ser um carro. Então, ela some atrás das árvores, como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, equipes de manutenção da prefeitura encontram um detalhe assustador. No chão, na parte mais alta da colina, há marcas gigantescas de patas, profundas e perfeitamente simétricas, como se um lobo de toneladas tivesse parado ali. E, ao lado das marcas, um poste de iluminação completamente entortado, curvado como se fosse feito de borracha. A gravação termina com um técnico da central de segurança dizendo: "Isso não é um animal, não é possível." E os moradores, até hoje, afirmam que naquela madrugada, o bairro inteiro parecia estar sendo observado.